Olá pessoal, como vocês estão? Então, semana passada... Oi Lari, tudo bem? Semana passada nós falamos sobre implantes, né? Eu falei sobre conceitos, vantagens, expliquei sobre o procedimento cirúrgico. E hoje eu vou falar de um assunto que interessa, né, não só os colegas dentistas, mas também os nossos colegas que não são dentistas. Eu vou falar do pós-operatório. O pós-operatório, ele é uma extensão da cirurgia e não deve ser negligenciado por nós dentistas, né, e nem por nossos clientes, né, porque nesse momento, nessa fase, nós devemos seguir todo o protocolo, todos os cuidados para que, oi Lari, para que não venha a ocorrer, né, algum prejuízo para o resultado da cirurgia. Eu brinco, né, com os meus clientes, né, eu falo assim que o sucesso de uma cirurgia é 50% o dentista e 50% o paciente, o cliente, porque isso depende também dos cuidados, né, de como ele vai cuidar dessa cirurgia em casa. E é importante nós dentistas, né, estabelecermos um protocolo, um passo a passo, entregar por escrito para os nossos clientes, verbalizar isso, né, além de entregar o papel, ler para eles, explicar. E uma dica que eu dou bastante legal também é gravar um vídeo, né, seu explicando o passo a passo do protocolo e você enviar para o seu, né, cliente. Eu aprendi com um médico que atendeu a minha mãe. Ele fez uma cirurgia de catarata e assim, ele foi extremamente atencioso com o protocolo. Terminando a cirurgia, ele me chamou, explicou tudo como era, como deveria ser o pós-operatório, como eu deveria, né, minha mãe deveria usar os colírios. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de acompanhar alguém que já fez uma cirurgia de catarata, mas é um monte de medicamentos, é um monte de colírio e que realmente dá para confundir, né? E ele falou que depois, né, que minha mãe tivesse liberada para eu conversar com a secretária dela, que ela ia passar outras informações. Ela reforçou tudo o que ele tinha falado e depois ele mandou um vídeo explicando tudo o que deveria ser feito, né, como o passo a passo do protocolo. E assim, passou o contato dele, da esposa. Então é isso que a gente deve fazer, né? Ao terminar uma cirurgia, disponibilizar, né, os nossos contatos pessoais, de forma que o nosso cliente tenha a facilidade de nos encontrar em caso de uma emergência, ou uma urgência, ou uma dúvida, o que seja. E é importante também, o que acontece? Muitas vezes, mesmo a gente falando para o nosso cliente que ele pode nos ligar no sábado à noite, no fim de semana, qualquer horário, muitos se sentem constrangidos, envergonhados de nos incomodar, né? Então é importante nós ligarmos no dia seguinte para saber se está tudo bem, né? Porque se tiver alguma coisa, alguma dúvida, né, eles vão nos comunicar. Mas mesmo assim, passou o segundo dia, ele falou que estava tudo bem. E se ele tiver, é importante a gente entender os perfis dos nossos clientes, porque às vezes tem uns que eles se sentem envergonhados e constrangidos e acham que vai nos incomodar, né? E vou dar um exemplo muito claro e muito comum. Às vezes, por exemplo, um ponto está incomodando, né? Você suturou e o ponto ficou incomodando. Muitas vezes ele não quer te incomodar e ele toma uma atitude por ele mesmo. E essa atitude, muitas vezes, é uma atitude errada, né? Que pode trazer danos para a cirurgia, né? Nos resultados, pode comprometer os resultados da cirurgia. Aí ele vai e coloca um algodão para trazer um certo conforto para ele, para aquele ponto não fique incomodando. Mas, gente, o conselho que eu dou para vocês, não façam isso em hipótese alguma. Porque o algodão, ele vai funcionar como um nicho de bactérias ali próximo à região da cirurgia. Então aquele alimento que você comeu, ele vai ficar impregnado, né, em fase ali de decomposição na região da sua cirurgia. E isso pode ter infecção, isso pode trazer uma série de danos. Então acreditem em mim, o dentista vai preferir 1000 vezes resolver um ponto que está incomodando, né, do que uma infecção, porque a infecção já é
algo mais complexo de se resolver. Então, o ponto está incomodando, não põe algodão, não corte os pontos, porque com a tesoura da sua casa, também pelo risco de contaminação, porque os pontos eles são importantes para manter o tecido na posição, né? E para facilitar até a cicatrização, manter a saúde daquela cirurgia. Então não corte os pontos. Se estiver incomodando, né, não ponha algodão, ligue para o seu dentista que ele com certeza vai te dar orientações e vai resolver de uma forma apropriada. Outra coisa, outra dica que eu dou também, evitem também mandar fotos por celular, né? Às vezes a gente recebe algumas fotos de cirurgia, pós-cirurgia, e o paciente perguntando se está tudo bem. Eu não faço, eu acho assim que é um risco a gente fazer consulta online. Primeiro, porque às vezes o ângulo daquela foto não está muito bem, aí você pode fazer um diagnóstico, um prognóstico errado daquela situação. E aí você pode falar para o teu cliente que está tudo bem e de repente não está, né? E uma coisa que você poderia ter resolvido no início, deixou passar e, né, vai ficar um pouco mais complexo para resolver isso depois. Então, e outra também, quando vai tirar foto, o que acontece? Quando o cliente vai tirar foto do angioperado, ele vai afastar a bochecha. Quando você afasta a bochecha, você também movimenta aquele tecido operado. Então, isso pode tirar ele da posição correta, isso também pode comprometer o resultado. Então, assim, conselho que eu dou, resumindo, não ponha a mão na região operada, não tire os pontos. Se tiver alguma, não tenha vergonha de ligar para o seu dentista. É importante que nesse momento você tenha tranquilidade, tire as suas dúvidas. Se houver algum sangramento, se houver um sangramento, você pode comprimir uma gaze, morder uma gaze, mas se você vê que aquele sangramento não está passando, entre em contato com o seu dentista, né? Então, o que eu faço no consultório? Se o paciente manda alguma foto ou ele manda perguntando alguma coisa, a gente liga e pede para ele vir no consultório. Eu gosto de avaliar clinicamente o meu cliente após um procedimento cirúrgico. Como eu falei, o pós-operatório, ele é uma extensão da cirurgia, então ainda não terminou, né? Como se nós não tivéssemos terminado a cirurgia quando encerramos o procedimento cirúrgico. Então, assim, nós temos que estar atentos, nós temos que estar disponíveis para atender os nossos clientes nessa fase. E o que é normal de se esperar de no pós-operatório? É normal inchar? Sim, é normal inchar. Tem pessoas que não incham no primeiro dia, mas vão inchar no segundo ou terceiro dia. Normal E o quanto vai inchar? Pode inchar muito e pode inchar pouco. Isso depende da resposta individual de cada cliente, depende também da extensão da cirurgia, né? Cirurgias maiores, nós esperamos que tenha um inchaço maior. Cirurgias menores, nós esperamos que tenha um inchaço menor. Mas tem pessoas que nós realizamos cirurgias enormes e complexas e quase não tem inchaço. Outras nós fazemos cirurgias pequenas e que tem inchaço, incha muito e tal. E dor intensa, eu tô com muita dor intensa após o procedimento cirúrgico, não passa com analgésico. Isso é normal? Isso significa que o medicamento que você está tomando pode não estar sendo efetivo. O que você deve fazer nesses casos é entrar em contato com o cirurgião para que ele possa trocar esse medicamento, esse analgésico, por um outro mais eficiente, para que você tenha conforto, né, nesse período. E como que eu vou higienizar, né, a região operada? Assim, a região que você operou, nós recomendamos que a higienização ela é feita por bochechos, né? E esses bochechos, eles não devem ser feitos nas primeiras 48 horas para não ter o risco, né, de desorganizar o coágulo, porque o coágulo é importante nesse período de cicatrização, né? Então, se você faz um bochecho vigoroso, você pode desorganizar esse coágulo, pode ter sangramento, pode ter dor. Então, nós recomendamos não fazer bochecho nas primeiras 48 horas. Né? Mas o meu protocolo aqui no consultório eu oriento o meu paciente comprar o Periogard sem álcool, comprar uma seringuinha de 5-10 ml.
Aí ele coloca o PerioGard num recipiente, puxa com a seringa e higieniza apenas a região operada. Com isso evita pigmentos nos outros dentes, porque o PerioGard, ele promove uma pigmentação dos dentes, também aquelas pessoas que usam aparelho ortodôntico estético. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já. O paciente ficou bochechando por 10 dias com o PerioGard, quando voltou o aparelho dele estava todo amarelado e assim, deu muito trabalho para limpar esse aparelho. Então hoje eu utilizo o PerioGard dessa forma. E aí ele não precisa esperar as 48 horas, ele já pode higienizar a região operada no mesmo dia da cirurgia, porque ele vai irrigar essa região com seringa, né? E também tem-se menor risco de alteração do paladar, porque tem muitas pessoas que falam, né, que quando fica utilizando o PerioGard, eles sentem uma alteração do paladar. E o PerioGard, por que o PerioGard? Porque o PerioGard é o melhor antisséptico local que nós temos. Ele é bactericida, de ação prolongada, né? A substantividade dele é de 12 horas. O que significa substantividade? Significa que ele vai ter uma ação de 12 horas, ele vai estar sendo efetivo por um período de 12 horas. Então, ele é o melhor antisséptico para, nesses casos pós-cirúrgicos, né? Um antibiótico bactericida excelente, então é o que a gente recomenda. As outras regiões que não foram operadas, você vai escovar normalmente, usar seu fio dental, e a região operada você só vai voltar a escovar utilizando escova e tal, quando o seu dentista te der permissão para que você passe. Ele vai te orientando passo a passo, né? Ele vai te acompanhando, né, nesse período pós-operatório, dependendo do procedimento cirúrgico. Nosso acompanhamento aqui chama o paciente com 3 dias, dependendo do caso, 7 dias. E tem casos que nós removemos os pontos com 7 dias, outros casos com 10 a 15 dias. Mas independente, nós estamos sempre em contato, sempre acompanhando os nossos clientes nesse período, porque como eu falei, é um período delicado e que nós precisamos estar junto com o nosso cliente, proporcionando conforto, proporcionando saúde nesse momento, né? E assim, os nossos pacientes, eles devem, né, tomar a medicação, seguir rigorosamente o protocolo, né, prescrito pelo dentista. Por exemplo, se a gente fala, né, lá, tomar a medicação de 8 a 8 horas, o que significa tomar um remédio de 8 a 8 horas? Significa que após 8 horas, você já não está sendo mais protegido por aquele remédio, por isso que você precisa repetir, né? E assim, quando a gente também dá orientação assim, repouso, nós damos o atestado para que você tenha repouso, isso significa que é para você ter repouso. É para você ficar, é um tempo que você tem que tirar para você colocar o gelo, para você higienizar adequadamente, para você tomar a medicação na hora certa, porque às vezes você tá com a cabeça atribulada e acaba esquecendo de tomar a medicação. Então, esse período de repouso é para ter repouso, não é para ficar falando no celular com as amigas, não é para aproveitar para arrumar casa, para fazer compras no supermercado. É um período para você se cuidar, né? Então, essa é a recomendação que eu falo para vocês, passo para vocês, para que tenha um sucesso, né, na sua cirurgia, porque o pós-operatório ele é muito importante e faz parte, né, desse procedimento. A outra coisa também que eu falo para vocês, por exemplo, fez uma cirurgia, às vezes a gente encontra um colega e vamos cumprimentá-lo com um beijo, né? E apertamos a região operada. Então, assim, temos que ter cuidado, principalmente quando for feita uma cirurgia de recobrimento radicular, porque se você ficar comprimindo nessa região, isso pode não ser, isso pode te trazer a movimentação ali do tecido e um resultado não tão efetivo quanto, né, o esperado. Então, assim, são coisas bobas, que parecem bobas, mas que nós devemos passar essas orientações para os nossos clientes, e os nossos clientes têm que estar receptivos, né, para atender, né, as nossas recomendações. E assim, realmente, teve algum problema, teve alguma dúvida, liga para o dentista, liga para quem operou você. Não existe ninguém melhor para te ajudar do que o profissional que te operou. Ele que sabe como foi feito, se teve alguma intercorrência ou não.
que tipo de sutura ele fez, que tipo de enxerto ele colocou. Ah, uma outra coisa que as pessoas têm dúvida também, às vezes você extrai o dente, coloca um enxerto na região operada, sutura, e às vezes saem algumas partículas, né, desse enxerto. Isso é normal, isso não é motivo de preocupação, né, porque às vezes colocou um pouquinho em excesso, o tecido ali não tá totalmente fechado, e aí pode escapar alguma partículazinha de algum biomaterial. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida com relação ao pós-operatório. Deixa eu olhar aqui se tem alguma dúvida. Então é isso, gente. Tomar medicação, fazer repouso correto, higienizar adequadamente, não ficar pondo a mão, não ficar pondo instrumental não esterilizado, porque nós temos um protocolo rigoroso de biossegurança, então para não ter nenhum problema de infecção e assim, não é bacana ficar colocando instrumental, a mão na boca, principalmente nesse período de cicatrização. E como eu falei pra vocês, né, já falei em tomar cuidado com os cumprimentos, né, pós-cirúrgicos, né? Quando for cumprimentar, cumprimenta do lado não operado, por favor. Lu, tem alguma dúvida, Lu? Então é isso, gente. Espero que tenha sido úteis, né? Essas informações que eu passei pra vocês. Eu achei importante falar um pouco do pós-operatório, que eu sei que muita gente às vezes não dá tanta importância para esse período, mas eu acho que nós, como profissionais da saúde, nós devemos fazer a diferença nesse período, devemos estar junto com o nosso cliente para que ele tenha a melhor recuperação possível e tomar a medicação correta. Então, vamos ver a medicação e para que ela, né, seja efetiva. Caso, como eu falei, caso de dor, a pessoa está com muita dor, talvez seja interessante trocar o analgésico por um outro mais efetivo, entendeu? Se não está resolvendo o analgésico que foi passado pelo dentista, é porque às vezes ele está fraco. Então, usar uma outra medicação que proporcione maior conforto pro cliente, certo? Então é isso, gente. Uma excelente semana para vocês. Agradeço demais a atenção de vocês. É sempre bom compartilhar aqui com vocês um pouco da minha experiência. É sempre bom ter a atenção de vocês aqui. E até uma próxima semana, né? Com esse bate-papo que é sempre muito bom e que sempre me acrescenta, né? Porque eu adoro, assim, ser útil, assim, poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, certo? Super beijo e até a próxima. Se alguém tiver alguma dúvida, me mande no direct que a gente responde. Se vocês quiserem mais saber sobre o meu protocolo, como é que eu passo isso para os meus clientes, eu posso mandar para vocês.